Manhã Cidade Política. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. Mário Flávio. Mário Flávio. Muito bem, Renata. Estamos seguindo aqui entrevistando os secretários do governo Raquel Lira, né, que foram recém-nomeados, né, há 10 dias. E estamos aqui com o Túlio Vilaça, né, que é aqui de Caruaru, ele que é o secretário da Casa Civil. Túlio, muito bom dia, prazer falar com você aqui na Rádio Cidade. Bom dia, Mário. Bom dia a você e seus ouvintes. Muito bem, Túlio, de início do governo, né, muita polêmica envolvendo o decreto de Raquel que foi assinado, e aí essa semana passou, as coisas meio que deram uma acalmada, e o argumento usado pela governadora foi que a casa precisava ser arrumada. Como é que está essa arrumação da casa, digamos assim? Flávio, vê só, veja bem, o decreto é uma coisa cotidiana. Quem é do executivo, ele realmente tem o condão da gente enxergar como é que está essa máquina administrativa. Nós estamos fazendo os ajustes, estamos recebendo informações, tinham muitos servidores cedidos do Estado para outros órgãos, inclusive dentro do próprio Estado também, e não se tinha um controle efetivo disso. Então, o primeiro objetivo desse nosso decreto é realmente, de fato, tomar pé da situação, e é uma coisa comum para quem assume o executivo, não é? Aí em Caruaru, de 20 para 21, foi adotada uma medida semelhante, não é? E qualquer chefe do executivo que você entrevistar, ele vai falar a mesma coisa. É um decreto de início de governo, realmente a substituição das pessoas, o cargo é em confiança, né, cargo em comissão, ele pressupõe confiança e é uma coisa absolutamente normal. Na verdade, o que deve ter acontecido, a surpresa, é porque, de fato, existia um governo que ele já vinha sendo sequenciado há muitos anos e não se viu uma medida dessa natureza. Mas se você entrevistar prefeitos e outros chefes de executivo, você vai ver que isso é algo absolutamente normal. Ô Túlio, após essa história, né, como eu disse, as coisas deram uma acalmada, e aí o segundo escalão começa a ser montado. Ontem, inclusive, por exemplo, o Andrezinho, né, que é André Teixeira Filho, ele foi nomeado secretário executivo aí da pasta de desenvolvimento econômico, e aos poucos, né, os locais vão sendo ocupados, né, do segundo escalão. Tem também as diretorias, né, como, por exemplo, Ciretrans e por aí vai. Até que dia, mais ou menos, será que até o fim do mês vocês já conseguem preencher todos esses espaços, esses cargos, para que a máquina, ela já tenha as pessoas responsáveis? A máquina está andando, ela não parou, né? Para que ela tenha as responsáveis, as pessoas responsáveis para cada função? A princípio, o nosso objetivo é esse. Agora, nós estamos aguardando a aprovação da nossa reforma administrativa na Assembleia, porque, na verdade, o que é a reforma administrativa, Mário? A reforma administrativa, ela visa atender ao que foi posto no nosso plano de governo, que é a espinha dorsal do que Raquel prometeu aos seus eleitores, do que ela pretende fazer no governo do Estado. Então, assim, é necessário que essa reforma administrativa seja aprovada na Assembleia, para que ela possa adequar a realidade e a estrutura administrativa ao que consta do seu plano de governo. Então, tão logo, e nós esperamos que isso seja feito de forma rápida, e a Assembleia está com a convocação extraordinária para isso, né? Então, tão logo essa reforma seja aprovada, a gente vai conseguir preencher os cargos já no novo modelo da estrutura administrativa pensada por Raquel para atender o que ela prometeu a todos. Eu estava dando uma olhada no projeto da reforma, é um projeto amplo, né, que contempla 27 secretarias e fora diretorias e tudo mais. Vocês pretendem otimizar a máquina com essa reforma administrativa de que maneira? Sem dúvida. Primeiro, a primeira questão, o primeiro ponto, como eu já lhe disse, a reforma ela visa adequar as promessas de governo que Raquel fez. Então, ela é uma reforma que ajusta a máquina para os objetivos que ela traçou. E aí eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, primeiro, não há um aumento do número de secretarias. As secretarias ficam mantidas. Mas, por exemplo, a infraestrutura, que era uma secretaria muito grande, ela foi subdividida em praticamente mobilidade e transporte e uma parte para recurso hídrico. E por quê?
porque o objetivo de Raquel é colocar água no estado. Então ela está destinando o professor Almir Cirilo, que é um especialista em recursos hídricos, para cuidar exclusivamente dessa secretaria que vai estar diretamente ligada à Compesa, ou seja, para tentar resolver o problema de água do estado. Então, assim, porque isso está dentro do plano de governo, isso foi uma promessa dela. Então, ela está dando essa roupagem para a reforma administrativa para otimizar isso. A tentativa de prestar um melhor serviço é de tentar atingir de forma mais rápida a todos os objetivos que ela traçou. Então, assim, ela não tem grandes mudanças. Se você for perceber, ela traz alguns ajustes na máquina, mas ela tem mais esse objetivo de destacar os principais pontos que foram colocados para a população como promessa de campanha. Ô Túlio, muito se fala, né, que serão necessárias reformas, aí, principalmente no que diz respeito à Previdência nos estados e no município. Essa questão também está na pauta de vocês, a necessidade de uma reforma da Previdência estadual, ou ainda vai ser melhor estudado, os números vão ser melhores estudados para chegar a essa conclusão? Veja, isso é uma pauta extremamente sensível, é uma pauta que está em evidência, mas é uma pauta que demanda um aprofundamento, né? Nós estamos tomando pé da realidade do Estado ainda, nós não temos essas informações de forma completa e de forma ampla, mas é um assunto que está no nosso radar. A reforma previdenciária é uma realidade, mas é um tema sensível, é um tema que precisa ser estudado com profundidade e é um tema que nós vamos realmente ter que nos debruçar aí nos próximos meses. Mas, a princípio, hoje, Mário, o que a gente está tentando obter é a realidade, um diagnóstico do Estado, porque a gente não estava com isso em mãos, então a gente precisa ter isso em mãos, um diagnóstico mais completo, mais profundo, para que a gente possa tomar as decisões de forma mais correta. Uhum. Geralmente é uma pauta polêmica, né, porque sempre tem problemas, principalmente com a questão envolvendo os sindicatos, que sempre vem aquela história, né, vai perder direitos e por aí vai. Túlio, e como é que está a articulação política junto à Assembleia? Eu vi alguns deputados reclamando que a política estava sendo negada pelo atual governo, pela grande quantidade de números de técnicos, mas eu entrevistei o Daniel Coelho semana passada, secretário de Turismo, ele disse que não. E aí vocês tiveram uma reunião com os deputados, né, para apresentar essa proposta de reforma administrativa. Como foi a receptividade deles? Como é que está essa questão de relacionamento com os políticos? Mário, veja, primeiro que foi um feito inédito, né? A governadora convocou os deputados para tratar do futuro projeto de reforma administrativa. Então, assim, primeiro já demonstra que estamos dialogando. Nenhum governador tinha feito isso antes, tá? Então, assim, é o primeiro ponto de diálogo, e o diálogo está sempre aberto, a gente não está tendo dificuldade nenhuma com a Assembleia, muito pelo contrário. Um diálogo republicano, com muita transparência. Os deputados que estiveram aqui conosco, todos muito solícitos, fizeram uma série de ponderações a respeito da reforma administrativa, e todas são ponderações válidas, porque cada um dentro da sua região, ele só tem a contribuir. O Estado é muito amplo, é um Estado que tem uma diversidade muito grande de regiões. Nós temos vários estados dentro de um único Estado. Então, o que a gente precisa fazer e o que a gente precisa ter é a manutenção permanente desse diálogo com os deputados. E isso está sendo feito sem qualquer dificuldade, sabe, Mário? A gente está tendo essa boa relação e vamos mantê-la sem a menor dúvida, Uhum. Ô Túlio, na campanha, eu lembro que a então candidata Raquel, ela esteve aqui na Rádio Cidade e disse que o Estado tinha dinheiro e era mal usado. Na transição, houve uma crítica da equipe de transição de Raquel, dizendo que a história não era bem assim, né, e a situação preocupava. O governo do Estado, então, respondeu, disse que tinha 3 bilhões em caixa. Como é que está a saúde financeira de Pernambuco? Vocês já assumiram. Pernambuco tem autonomia, tem independência financeira para contemplar as propostas que Raquel fez na campanha? Vocês vão em busca de empréstimos a outros órgãos, enfim? Veja, primeiro que a realidade financeira do Estado não é a realidade que foi passada durante o período de transição. Eu fiz parte da transição do governo e, de fato, a gente vai precisar fazer alguns ajustes
para a gente conseguir cumprir as promessas de campanha. Não tem esse recurso que se diz que está disponível. Nós estamos avaliando questões das obras do DR, por exemplo. Eu vou só lhe dar um exemplo e um dado. Assim, o DR tinha obras contratadas para esse ano de 2023 da ordem de 1,2 bilhões de reais e só tinha no orçamento 300 milhões. Então, assim, isso aconteceu em outras áreas. Por exemplo, foi feita uma contratação para a construção do presídio do Curado, da ordem de 84 milhões e só tinha 20 milhões no orçamento. Então, assim, existe, isso é uma coisa que está sendo avaliada pelo secretário de Planejamento, que é Fabrício, e ele está tomando o pé disso. A gente vai precisar fazer ajuste no orçamento para a gente poder conseguir implementar aquilo que a governadora também prometeu. Então, a situação financeira do Estado é uma situação bem delicada, porque existem muitos comprometimentos para frente, não é? Que não estavam previstos orçamentariamente. E isso é um problema, porque você tem uma dificuldade de mexer no orçamento, você tem a limitação de mexer no orçamento e você não está tendo espaço. A gente tem um outro problema, que são as perdas com a redução do ICMS, dos combustíveis, que se estima que a gente vai ter algo em torno de 2,5 bilhões de reais nesse orçamento agora de 2023 por conta disso. É um problema nacional, mas que nós estamos diretamente envolvidos com ele, e é uma perda muito grande de receita tributária para o Estado. Então, assim, é uma máquina que vai precisar de muitos ajustes ao longo desse ano, um ano difícil, para que a gente possa cumprir aí o que a governadora prometeu. Agora, evidentemente que nós vamos priorizar aquilo que foi promessa de campanha. A gente vai ter que utilizar aí da nossa criatividade para a gente poder conseguir implementar isso da forma mais rápida possível, porque o pernambucano não pode mais esperar, ele não tem mais tempo de esperar. Então, nós estamos aqui fazendo uma força-tarefa, inclusive com o secretário de Planejamento, para a gente tentar aí, da forma mais rápida, conseguir equacionar essas questões. Qual a situação mais delicada que vocês pegaram, né? A Prefeitura de Caruaru em 2016 ou o governo do Estado agora? Olha, são coisas de proporções bem diferentes, entendeu, Mário? Assim, não dá para comparar. O que a gente tem é uma dificuldade muito maior hoje no Estado, em razão do tamanho da máquina, né? A gente também nós não conseguimos ter todas as informações, até porque o período de transição é um período pequeno. Então, o Estado é um macro-universo onde a gente tem uma maior dificuldade de apropriação de informações. Mas, assim, são questões que, em algum momento, elas se assemelham, mas a dificuldade é muito grande. Mas, Raquel, já provou que tem duras a gente para conseguir organizar a máquina pública aí em Caruaru, e não vai ser diferente com o governo do Estado. Tá certo. Túlio, obrigado, viu, por conceder um tempo aí da sua concorrida agenda. Eu sei que é difícil nesse momento de todo mundo quer ser atendido, quer ser ouvido, e você falou com a população de Caruaru e do Agreste aqui de Pernambuco. Obrigado, viu? Uma boa sorte aí na condução do governo. E assim que tiver aqui para Caruaru, vem aqui na Rádio Cidade presencialmente para a gente bater um papo e também tomar um cafezinho. Tá certo, Mário. Obrigado aí a todos os ouvintes. Muito bem. Bom dia. Bom dia, a gente conversou com o secretário da Casa Civil, Túlio Vilaça, né, Renata, que falou aí do decreto, falou também da questão envolvendo a possibilidade de uma reforma administrativa, da Previdência também, da reforma que foi enviada à Assembleia e das dificuldades financeiras que pegou o Estado de Pernambuco. Muito bem. 10h28, WhatsApp Cidade.